É muito comum ouvirmos dentro do meio espírita que não existem milagres. Mas você já parou para pensar nessa questão? Saberia explicar a alguém o porquê que o Espiritismo defende essa ideia? Vamos verificar o que nos diz Allan Kardec na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na acepção etimológica, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Porém, o Espiritismo chega para desmistificar essa ideia ao revelar novas leis e explicar os fenômenos espíritas. Sabemos que o espírito é uma alma que sobrevive ao corpo físico e que a todo momento atua sobre a matéria. Logo, não haverá nada de sobrenatural quando um espírito se apresenta a um ser encarnado ou mesmo quando movimenta objetos. Ele faz uso dos órgãos materiais do encarnado, que chamamos de médium. O médium não precisa estar consciente do ocorrido, ou seja, ele não precisa querer para que o fenômeno espírita aconteça. Por isso existe a distinção entre médiuns conscientes e inconscientes. O médium não precisa nem mesmo ser espírita. Os médiuns, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas fá-los? Ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Deus não se torna menos digno da sua admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis, grandiosas, sobretudo, pela imutabilidade que as caracteriza. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergôntia de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas
entre as quais nenhum inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender principalmente que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. Ensinem-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles, então, compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Vê-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo, e o desditoso nas suas aflições o bendirá dizendo: se sou infeliz, é por culpa minha. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Kardec Cast, o Espiritismo, a vida e você.